como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, né? Dado os efeitos desse vírus aí na população no Brasil, eu vou estar gravando para vocês umas aulas, para a gente poder dar continuidade à nossa matéria. Então, durante esses dias que a gente ficar de quarentena, eu vou tentar gravar da melhor forma possível alguns vídeos para vocês sobre o conteúdo do livro. Eu já vou estar enviando um hoje e eu vou estar melhorando a qualidade desses vídeos, né? Para que vocês tenham o máximo possível de atenção durante esse período. Qualquer dúvida, vocês sabem que vocês podem me chamar no WhatsApp ou no Instagram, que eu vou estar tirando essas dúvidas de vocês, certo? Então eu conto com a participação de vocês, eu espero que vocês fiquem muito bem durante essa quarentena, não saiam e se previnam, viu, gente? Grande abraço aí do Rafa, beijo em todos. Fala, galerinha, beleza? Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam ótimos. Olha só, vamos dar continuidade então à nossa matéria falando aqui sobre o Teorema de Jacobi, certo? E o que esse teorema é? Esse teorema ele vai servir para quando eu tiver uma matriz muito grande, tipo as de ordem 4, as de ordem 5, eu poder reduzir um termo dentro dela para 1 para me poder calcular usando Chiol ou Benet, certo? Lembra que vocês me perguntaram, professor, e quando eu não tiver o elemento 1 dentro dessa matriz para eu poder anular a linha e coluna dele, o que eu faço? A gente aplica o Teorema de Jacobi, certo? Porque ele vai reduzir o meu termo para 1. E o que o Teorema de Jacobi fala? Fala o seguinte, seja uma matriz quadrada, se multiplicarmos todos os elementos, tanto de uma fila ou de uma coluna, por um mesmo número, certo? E somarmos os resultados dos elementos aos seus correspondentes de outra fila, linha ou coluna, podendo ser linha ou coluna, vamos obter uma matriz B, de forma que o quê? Que o determinante dessa matriz ele não vai mudar. Então, vamos lá. Se eu pegar um elemento tanto de uma linha quanto da coluna, eu vou ter que multiplicar ele por um número. Pode ser menos 1, pode ser 1, pode ser menos 2, 2. Vai depender da minha necessidade aí. Ele não vai alterar o valor do meu determinante, certo? Como assim? Vamos lá. Olha só aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, uma matriz de ordem 2 por 2. Calculando o determinante dele, que no caso aqui é diagonal primária menos a diagonal secundária, eu vou ter que 2 vezes 9, 18, certo? Aqui, ó, 18. E 5 vezes 4, ou 4 vezes 5, vai dar 20. Pela lei, eu tenho que a diagonal primária menos a diagonal secundária, certo? Então tá, 18 menos 20 menos 2. Vamos aplicar agora o Teorema de Jacobi, então, nessa matriz. O que ela vai falar para mim aqui agora? Olha só, preste atenção. Eu tenho aqui que ele vai multiplicar por menos 2. Então, ele vai deixar aqui, ele conservou o 2 e o 4 da matriz original, certo? E o que ele fez? Ele vai somar esse mesmo 2 com 5 e esse mesmo 4 com 9. Só que agora ele vai multiplicar por menos 2. Então, olha só. Está aqui o 5 mais o 2 vezes quem? Menos 2, que ele escolheu para multiplicar. E aqui também, 9 mais o 4, que ele escolheu multiplicar também por menos 2. Lembrando que tem que ser o mesmo número. Se eu estou multiplicando essa linha aqui por menos 2, essa linha aqui por menos 2, eu vou ter que multiplicar todos os números por menos 2. Se fosse uma matriz de ordem 3 por 3, não faz diferença. Continuo multiplicando os 3 números por menos 2, correto? Então, vamos lá. Agora, ele vai ter aqui uma matriz resultante. 5 mais 2 vezes menos 2. Então, 2 vezes menos 2 vai dar menos 4. Aí, mais 5 menos 4 vai dar 1, certo? 9 mais 4 vezes menos 2 também vai dar 1, correto? Então, ele tem ali, agora, a matriz resultante. 2 e 4, 1 e 1. O que ele vai fazer agora? Vai calcular o determinante, igual a gente faz sempre. Como? Diagonal primária, 2 vezes 1, 2. Menos a diagonal secundária, 4 vezes 1, 4. Certo? E 2 menos 4 é igual a menos 2. Certo? Mudou alguma coisa? Alterou o resultado determinante? Não. Então, quer dizer que se eu pegar uma linha, uma coluna, multiplicar por um número, todos pelo mesmo número numa matriz, e somar com seus correspondentes, não altera o determinante, correto?
Até aí, beleza. Então, vamos lá. Eu tenho aqui agora uma matriz de ordem 3. Olha só o que ele vai fazer. O determinante de uma matriz não se altera quando somamos elementos de uma fila, né? A combinação linear dos elementos correspondentes às filas paralelas. Por exemplo, ele escolheu pegar quem aqui, ó? Ele pegou qual fileira? Ele pegou essa fileira aqui, ó. Certo? Esse elemento aqui. Vamos colocar de vermelho aqui, ó. Para ficar bonito. Então, 1, 2, 2. Pegou essa coluna. E o que ele fez? Ele multiplicou por 2. Todo mundo vê aqui, ó. O 2. Então tá. Vamos lá. Então vai ser o quê? Ele vai somar com a sua fileira correspondente e multiplicar por 2. Então vai ficar 2 vezes 2. Todo mundo observando aqui, ó, tá? Tudo tá acontecendo aqui, ó. Então, vamos lá. 2 vezes 2, 4. Mais 1, 5. Então, o elemento desse já me originou essa matriz. 2 mais 1 vezes 2. 1 vezes 2, 2. Mais 2, 4. Tá aqui. Tá aqui. Então, 2 mais 4 vezes 2. 4 vezes 2, 8. Mais 2, 10. Também está aqui, certo? E o que ele fez? Ele usou a regra de Sarr, usou Sarri, para quem preferir em francês, né? E calculou o quê? Ele repetiu a primeira e a segunda coluna e calculou e achou o determinante, que é 9, que também não se alterou. Ficou aqui, beleza? Então, ele aplicou aqui a multiplicação por 2. Ele escolheu aplicar aqui a multiplicação por 2 e não alterou o resultado do determinante original da matriz. Continuou sendo 9. Vamos lá. Eu tenho aqui um exercício que eu peguei do livro de vocês, tá? O que esse exercício faz para mim? Ele está me dando aqui agora uma matriz de ordem 4 por 4, certo? Então tá. Essa matriz de ordem 4 por 4, ele vai aplicar a regra de Chior. Mas, olha só, ele tem aqui menos 1 e o 1 aqui numa posição que não é muito legal. O que ele fez para poder posicionar o 1 melhor? Lembra que eu falei que se o 1 estivesse nessa posição ou nessa posição, torna para mim a minha multiplicação, né, a aplicação da regra de Chior muito mais simples? Então vamos aplicar o teorema de Binet aqui. O que ele fez? Ele pegou o elemento A11, que é o 3, que está aqui, e ele tem que transformar esse elemento A11 em 1. Então ele tem que ir de 3 para 1, certo? E o que ele fez? Aplicou a regra de Jacob. Olha só, ele pegou os elementos da primeira coluna e subtraiu com os elementos da terceira coluna. Ah, ele pode fazer isso? Pode. Observa o seguinte, ele está sempre multiplicando aqui, ó, pelos seus correspondentes na matriz, ó. Ele está aplicando a regra, multiplicando pelos seus correspondentes. Então, ficou como essa matriz? Então, vamos lá. Ele está aqui. 3, 4, 2 e 0. Depois 2, 3, 2 e menos 1. Menos 1, 2, menos 3 e 2. 2, 3, 1 e 4, certo? O que ele fez? Então, vamos lá. Ele subtraiu 3 menos 2, certo? 2 menos 2, 3 menos 4, certo? E tudo multiplicou por 0, 2 e 1. Olha para você ver que ele não modificou a origem da matriz, a matriz original, certo? O que ele obteve com essa matriz? Ele conseguiu fazer o que com ela? Ele conseguiu reduzir ela, olha aqui. Ele pega aqui, ó. 3 e o menos 2 dá o quê? 1. O 2 menos 2 dá 0. O menos 1 menos 3 vai dar o quê? 2. Certo? Para não embaçar. E o 2 menos 1, que deu 1. Então, o que ele fez? Ele reduziu essa primeira coluna a uma coluna mais simples, onde eu tenho o elemento 1 numa posição favorável para eu poder aplicar a regra de Chior.
que essa regra fala mesmo, galera? Que eu anulo a linha e a coluna dela, né? No caso, a linha e a coluna, para mim poder reduzir a ordem dessa matriz. Por quê? Depois que eu aplico a regra de Chió, essa matriz que era uma 4x4 vira o quê? Uma 3x3. E aí eu tenho a escolha. Posso abaixar a ordem dessa matriz mais uma vez e deixar ela virar uma 2x2. Ou eu simplesmente posso calcular o determinante repetindo a primeira linha, a primeira coluna e a segunda, e calcular o determinante pela regra de Sarrus ou Sarri, que vocês já estão acostumados, obtendo então o resultado de menos 33, certo? Esse exercício está no livro, é um exercício bem fácil. Então, como eu havia prometido, essa é a regra de Jacob. Ela serve para quê? Para abaixar a ordem da minha matriz. Como assim? Se eu tiver elementos, números muito grandes dentro de uma matriz de ordem muito alta, uma 4x4, uma 5x5 e daí por diante, eu posso aplicar essa regra, né, esse teorema, para mim poder transformar um número em 1. Então, usar a regra de Sarrus e abaixar a ordem dessa matriz, até que essa matriz seja uma matriz mais simples de calcular o seu determinante. Então, fica aí, galera, a regra de Jacob. Eu vou gravar outros vídeos para vocês de qualidade melhor, né? Eu espero que de qualidade bem melhor. E eu deixo aqui o meu abraço para vocês e o beijo do Rafa. Certo? Aqui, ó. Eu espero que vocês entendam. Se tiver dúvida, por favor, manda mensagem. Se tiver algum exercício que não está conseguindo entender, manda. Não vamos deixar essas dúvidas ficarem pairando pela cabeça, nem vamos ficar morcegando aí durante esse tempo que a gente está parado, tá? Lembrando que nós estamos parados por um motivo de força maior, mas as aulas vão continuar, ok? Então, beijos do Rafa, abraços nos pimpolhos.